verdade, a base cristã, ela tá acima disso, né? E uma coisa que me inspira muito, eu estava conversando com o Guilherme, é a Renascença Carolíngia, que é o Carlos Magno, é a fase antes da Revolução Protestante. Da Revolução não, perdão, da Reforma, né? Então, eu sou um cara que gosta muito de história, então nessa fase da minha vida eu não estou muito estressado com isso não. Eu estou querendo que o mundo entenda que a gente só tem acesso a Platão e Aristóteles e aos gregos hoje por causa da igreja, né? E nessa época a igreja era só a católica. Então, eu dobrei essa esquina respondendo talvez porque minha mãe começou a frequentar uma igreja protestante e acabou me levando. E eu só fiquei lá porque o líder era um médico com doutorado em medicina, que eu tinha preconceito pra caramba de, esses caras são tudo ignorantes, né? Aí minha mãe me pegou e falou, quero ver você chamar o doutor Arlindo Mendes de ignorante. Ele foi teu pediatra. Aí eu podia ter zoado, né? Falar, não foi pediatra bom, como é que eu fiquei, né? Cabelo branco novo. Acho que ele me deu algum remédio errado aí. Ah, mas maneiro. Bom. Eu acho que a primeira esquina que eu dobrei foi essa, né? Eu costumo valorizar esse tipo de coisa também, sabe? O cara que, puta, ele tá numa posição... Ele é religioso, beleza, mas ele chegou ali porque ele construiu uma parada. Sim. Um pensamento pra chegar àquela conclusão ali. Eu considero isso importante também. E um médico e tudo mais, Sim. Um advogado, um cara mais instruído, que existem inúmeros, né? Líderes e tal. Sei lá, se eu tiver que seguir um cara no ponto de vista religioso... Quebrou o meu preconceito, gosto, né? que seja um cara inteligente. O cara tinha doutorado nos Estados Unidos, era professor livre-docente da Federal Fluminense. Então, assim, ele podia estar errado no que ele falava, na minha concepção, mas ignorante ele não era. E as pregações eram muito legais, o cara puxava vários contextos históricos, científicos. Aquilo ali me cativou, né? Então, talvez se minha mãe tivesse me levado para o catolicismo, talvez eu estaria lá até hoje, não sei. Claro que depois disso eu fui tentando digerir por que é uma coisa, por que é outra e tal. Mas hoje eu tô mais na defesa do cristianismo mais abrangente. Inclusive o meu livro, Manual de Sobrevivência do Cristão no século XXI, metade ali da bibliografia é bibliografia católica, né? Principalmente quando a gente fala de história, né? A importância da igreja, né? A igreja como a consolidação da cultura no Ocidente. Como a fundação de um monte de sociedade. As universidades, pô. Tu que é católico, estamos falando alguma merda aqui, cara. Não, zero. É bom ter um disclaimer aí se precisar, né? Um fact-check, né? A igreja, em grande parte, construiu o Ocidente, né? Acho que não tem muito... Você pegar, a gente tá falando sobre isso, as universidades vieram da igreja, a Universidade de Oxford, a Universidade de Bolonha, as primeiras universidades todas vêm da igreja. Acho que até a ideia de hospital, né? De trabalho social. A ideia de hospital veio super da igreja. Inclusive, uma pessoa que foi pioneira foi Santa Isabel de Portugal. Sim. Que era esposa de Dom Dinis, foi uma das pioneiras em hospitais. Então, no geral, foram freiras, pessoas que começaram a acolher as pessoas. A escrita, como nós temos. No mundo antigo, o pessoal escreve em caps lock, né? Você pegar uma tábua grega, Sim. é dificílimo ler aquilo. E aí, no Renascimento carolíngio, então a Idade Média teve a queda do Império Romano. Só para dar um contexto pessoal do que aconteceu ali, né? E aí tem um período muito difícil, porque invasões bárbaras, depois começam invasões muçulmanas. E aí, quando os muçulmanos estão entrando na França, aparece a figura do Carlos Martel, que é um líder militar franco, era um povo germânico, mas que habitava o que hoje é o norte da França, né? E eles ganham batalhas épicas, começam a crescer, e depois Carlos Magno consolida uma espécie de império cristão. E aí o Carlos Magno faz um renascimento intelectual e cultural chamado Renascimento Carolíngio, com base nele. Na Inglaterra eles fazem uma cópia disso, uma mini cópia. Quem assistiu, sei lá, The Last Kingdom, viu a figura do Alfredo Grande, que fez basicamente a mesma coisa. O cara ganhou várias batalhas, criou um reino, e aí começou um renascimento cultural. O Carlos Magno contratou o Alcuino de York, que era um monge inglês, puxou para perto. Abade Alcuino, né? Que era tinha uma tradição muito legal de mosteiros na Inglaterra e arte, o pessoal era muito grande na arte. O Einhard, que era um arquiteto espetacular. Então, ele botou uma tropa de elite de figuras da igreja para começar a fomentar a cultura. Daí que vem a escrita como nós temos, com a minúscula, que você consegue a letra cursiva, a música, textos antigos que depois do canto gregoriano vai ter... Muita gente não sabe, o Dó, Ré, Mi vem num salmo. Salmo? É um salmo. O Dó, Ré, Mi é um Domine, são trechos de um salmo, daí que vem a nossa notação musical atual. As pessoas que criaram a música clássica derivaram do toque nas catedrais, que era o toque polifônico, que era uma variação dessa notação, e daí criaram a música clássica. Então, e na época do Carlos Magno, começou um projeto de alfabetizar as pessoas, criar proto-escolas,
se criaram as tais as escolas catedrais, que na catedral você ia lá para estudar, então o pessoal viajava, fazia às vezes longas jornadas para isso. E desse movimento das escolas catedrais que surgiram as universidades. Então, a Idade Média, o pessoal tem um preconceito tosco agora, a Idade das Trevas. Então o cara não sabe falar qual século, aonde, qual período. Na verdade, tiveram vários movimentos de grande restauração intelectual. E a nossa cultura vem muito daí. Sem hospitais, universidades, escolas, sei lá, o jeito que a gente escreve, a música, a nossa cultura seria totalmente diferente. Isso tudo passou da igreja. Pois é. E aí, funciona um pouco... Vamos lá. E se a gente tivesse tido uma outra cultura, uma outra... Vamos dizer que em vez do cristianismo, que fosse uma outra cultura que fosse espalhada pelo planeta aí, cara. As coisas seriam bem diferentes. Quando os ingleses chegaram na Índia... Veja, a Índia tem várias coisas fascinantes. Eu sou um estudioso e eu entendo coisas virtuosas em várias coisas. Mas, por exemplo, os indianos queimavam mulheres na fogueira, né, como um sacrifício. Isso acabou na Índia quando os ingleses chegaram lá. No Japão, também outra cultura fascinante, com várias coisas interessantes. Passou 300 anos do governo militar. Mas eles botavam as mulheres num barco e ofereciam como sacrifício para o mar. E isso jogavam. É uma puta vantagem do cristianismo, né? É uma puta vantagem. Não tem como negar. Você tinha sacrifícios infantis em várias dessas culturas. Você tinha costumes assim que são considerados extremamente barbáricos. Sim. E que, na verdade, acabaram com o cristianismo. Na verdade, a nossa cultura seria totalmente diferente. O Herbert Spencer, né, que é um teórico do evolucionismo social, eu acho que ele foi para a ilha de Java. E ele estava lá fazendo uma pesquisa, conhecendo a cultura. Aí lá eles tinham o costume de que quando o marido morria e era enterrado, a mulher tinha que ser enterrada junto, viva. E aí ele viu os cristãos pegando a mulher e falando, não, a gente vai deixar acontecer isso contigo. Não, levaram ela para uma outra ilha. Aí à noite ela pegou um barquinho e voltou, porque ela queria ser enterrada viva junto com o marido. Os caras falaram, realmente... O caminho não é enfiar a goela abaixo também. Sim, lógico. Mas eu vi um meme maravilhoso, que era, tipo, a América pré-colombiana, astecas. Os caras com sangue escorrendo, jorrando. Sim. Os caras jogavam bola com a cabeça das pessoas, os caras levantando uma cabeça e tal. E aí o cara, aquele sacrifício humano, não sei o quê. E aí chegam os conquistadores, né? Até meio assustados, assim, os conquistadores espanhóis. Aí o Azteca olha e fala, chegou a extrema-direita. Então, falar que tá errado, né? Fazer isso. Então, às vezes se cria uma visão quase idealizada, né? De certas culturas. E, cara, por exemplo, os astecas... Boa parte do exército que o Cortés usou para tomar o México era o exército indígena. Porque os astecas tinham escravizado todo mundo, tiranizado geral, cortavam cabeça, não sei o que. Chegaram os espanhóis, tinha um monte de nativos do México falaram, cara, qualquer coisa contra os astecas. Então, quando você pensa fora do paradigma da civilização... primeiro que é difícil imaginar, né? Muito difícil imaginar. Se deslocar assim. Porque é difícil a gente entender o quanto dos nossos valores já são valores cristãos que a gente dá por garantidos. Mas é engraçado porque quando você vai voltando na história e vendo períodos em que faltava, e vai vendo o aparecimento de um hospital, de certas coisas, você fala, caramba, eu tenho que ser grato a isso, sabe?